Como ser mente aberta pode te gerar muitas oportunidades? Bom, é exatamente isso que nós vamos ver nessa aula. Primeiramente, eu gostaria de começar falando que a maioria das pessoas que são mente aberta, que dizem ser mente aberta, na verdade não são mente aberta. Por quê? Porque muitas pessoas não entendem que existe uma grande diferença entre ver a realidade como ela realmente é e entre ver a realidade que você quer ver. Por exemplo, quando nós estamos diante de determinadas situações, determinados fatos, nós geralmente pensamos com o nosso eu inferior, principalmente nas situações mais difíceis. E por que que isso acontece? Porque, como nós já falamos aqui, no nosso subconsciente, ao longo dos anos, nós fomos reafirmando uma nova identidade. E essa identidade, ela simplesmente foi totalmente formada. Então, para o nosso subconsciente entender que agora nós temos uma nova perspectiva, nós queremos mudar, é muito difícil. O nosso subconsciente, ele é chamado de eu inferior. E o nosso consciente, ele é chamado de eu exterior. Eu exterior é aquilo que nós vemos conscientemente e geralmente nós tentamos mudar. Só que nós tentamos mudar o quê? A nosso interno, nossas novas atitudes e nossos novos padrões. E é aí onde entra um conflito entre o nosso eu interior e o nosso eu exterior. O que geralmente acontece é que o nosso ego, ele não deixa que o nosso eu exterior tome novas atitudes e também conquiste novos padrões. Por quê? Porque nós estamos muito preocupados em estar certos e sempre defender o nosso ponto de vista de maneira que nós somos os únicos certos. E isso está totalmente errado, porque a realidade como nós enxergamos, ela realmente é uma realidade se nós tiramos todos os véus da nossa cara. Se nós enxergamos sem o nosso ego interferindo, sem nenhum ponto cego. Então é aí onde a gente consegue enxergar a realidade como ela realmente é. Beleza, Lucas, entendi. Entendi que eu devo ser mente aberta, mas qual seriam os benefícios de ser mente aberta? Vamos lá. É saber que existem diversas possibilidades para se chegar em uma melhor decisão, em um melhor entendimento. E enxergar que nem sempre somos a pessoa mais capacitada para tomar determinada atitude. Mas por que isso? Porque entenda que cada um tem uma melhor performance, um talento em determinada área. Então, por exemplo, na psicologia, tem muitos profissionais que sabem sobre neurolinguística, sabem sobre comportamentos, padrões comportamentais e logo você que é focado em outra área, por exemplo, não tem todas as informações necessárias para tomar uma atitude, uma decisão mais assertiva. Por quê? Porque você não entende todas as armadilhas que existem por trás de si mesmo. Bom, o segundo ponto pelo qual você precisa se tornar mente aberta para sim gerar novas oportunidades é que a decisão, ela tem dois processos de etapas para que você consiga tomar a melhor decisão. Ou seja, tomando a melhor decisão, você vai conseguir aproveitar melhor as oportunidades. E esse processo de decisão, já vai anotando aí, ele precisa ser, primeiro, reunir todas as informações necessárias e, segundo, tomar de fato a decisão. Por que que eu digo isso? Você já deve ter conhecido alguma pessoa que simplesmente ela toma as decisões por impulso. É aquela pessoa impulsiva. Simplesmente deu na telha de fazer alguma coisa, vai lá e faz. Ou sentiu vontade de fazer algo, foi lá e faz. Nem pensou muito nas consequências, nem pensou muito no que ela simplesmente poderia colher depois. Ela é uma pessoa que age diretamente no presente e sempre em busca de prazer. Ou seja, se for bom pra mim, eu vou lá, vou fazer e o resto que se dane, não é mesmo?
Só que essa pessoa é uma pessoa que toma muitas decisões. Só que essa pessoa não sabe o real processo da decisão, que é reunir a informação primeiro, para depois assim tomar uma atitude, tomar de fato uma decisão. E para isso, você precisa pensar nos diversos pontos de vista. Vamos exemplificar aqui. Um médico, ele tinha diagnosticado um cara, o qual ele tinha um provável câncer. E esse câncer iria dar a ele mais 3 anos apenas de vida. Esse cara, diante essa notícia horrível, começou a planejar então os seus últimos 3 anos de vida, sua morte. Mas ele, como era um cara que estudava muito, era uma pessoa mente aberta, sempre via diversos pontos de vista, ele pensou o seguinte: bom, não é porque somente este médico me disse isso que ele pode estar totalmente certo. Lembrando que ele havia constado somente esse médico que disse que ele tinha mais 3 anos de vida. Então, logo, a atitude mais inteligente que ele teve, por ser mente aberta, ele foi procurar outro profissional na área da saúde. E outro médico disse para ele que, na verdade, o câncer que foi diagnosticado não era tão maligno assim. Por quê? Porque esse câncer podia ser tratado com quimioterapia. E aí, então, tendo 2 opiniões, ele poderia muito bem fazer o seguinte: uma positiva e uma negativa. Ele poderia ou simplesmente se apegar na negativa, né, e se vitimizar, é o que muitas das pessoas fazem, ou ele principalmente poderia se apegar à positiva e negligenciar o risco de que, de fato, ele teria 3 anos apenas de vida. Então, novamente, ele tomou uma atitude de pessoa mente aberta. O que ele fez? Ele foi buscar outro médico, e já que ele tinha um bom aporte financeiro e boas oportunidades, ele buscou um médico mais renomado de sua cidade para consultá-lo. E a partir daí o médico disse que na verdade não era nenhum e nem outro. A melhor opção era simplesmente acompanhar por alguns meses antes de iniciar a quimioterapia, por se tratar de um procedimento bem invasivo no nosso corpo e também ter outras consequências graves, para que assim só depois tomassem uma atitude. Então, a partir desse momento, o que ele fez? Ele poderia se apegar na terceira opção também. Só que ele se reuniu com esses 3 médicos e juntos, de mente aberta, eles tomaram a melhor decisão juntos. E a melhor decisão que eles tomaram nesse momento foi que realmente, de fato, o terceiro médico tinha razão. Eles iam acompanhar mais de perto com exames durante alguns meses, só para depois tomar de fato uma atitude. Para não simplesmente diagnosticar e dizer que não tinha mais jeito e só tinha 3 anos de vida. Ou simplesmente iniciar a quimioterapia e rezar para que nada de ruim acontecesse mais. A opção mais inteligente naquele momento foi que eles fizessem de fato acompanhamento. E isso aconteceu graças à mente aberta desse cara, dessa história que eu tô contando para vocês. Então, aqui foi um bom exemplo de uma pessoa mente aberta. A pessoa que não se apega nem no lado negativo e nem no lado positivo. Porque existem muitas pessoas que principalmente se apegam ao lado negativo, que são aquelas pessoas que geralmente são vitimistas. E tem pessoas que geralmente se apegam ao lado positivo, que são aquelas pessoas precipitadas, aquelas pessoas que agem no impulso. Então, o caminho do meio é sempre ser mente aberta. Não querer enxergar a realidade que você quer enxergar, mas sim enxergar a realidade de fato como ela é, que é a melhor das opções. Bom, esse vídeo aqui foi para mostrar para vocês que existem possibilidades e oportunidade para uma pessoa mente aberta. Por isso, a partir de hoje, não só com o que você anotou aí, mas o que você viu por inteiro nessa videoaula, eu quero que você pratique ser mais mente aberta. Talvez aquela pessoa que esteja perto de você seja uma pessoa que não fale muita coisa com coisa, ou talvez no seu ponto de vista, ela não possa agregar com você. Mas eu tenho certeza que muitas das vezes, talvez em uma frase ou em algo no dia a dia que a pessoa fale para você,
talvez você possa tirar um bom proveito disso. E sendo mente aberta, você consegue enxergar novas oportunidades, novos caminhos, novos pontos de vistas e assim evoluir dia após dia. Não esqueça de fazer suas anotações e principalmente não esqueça de colocar em prática. Te vejo na próxima aula e até mais!